Ah, todo mundo que tá aqui, parabéns por estar aqui. A gente vai começar primeiro falando como você deve preparar sua base, né? Se você for programar, obviamente você tem que ter o chamado IDE para você poder programar em cima. É tipo um bloco de notas, só que para programação, certo? Eu sei de 3 que funciona muito bem com C++. IDE, deixa eu até ver. IDE Mini, aqui ó, a gente tem aqui. Não ID, Integrated Development Environment. Que linda palavra. Basicamente o espaço de desenvolvimento de algum aplicativo, alguma coisa. Então você começa, tem o Visual Studio, tem o CodeBlocks, que na minha universidade, pessoal, algumas vezes quer usar o CodeBlocks. Olha, teve update. Depois de 3 anos, os caras atualizaram, ó, que legal, ó. Teve um update aqui. E tem o Visual Studio Code, que é um Visual Studio mais leve. Esses são os que eu basicamente conheço por agora. Eu recomendo o Visual Studio. Se você tiver um computador razoável, ele vai funcionar super bem. O Visual Studio, ele te mostra os erros, ele te dá dicas algumas vezes no meio do caminho. Pois é. O pessoal que tá aí, muito obrigado a todo mundo que tá aqui comigo, tá? A gente vai começando aqui com o início. O início do início. Então, você tem Visual Studio e você tem outras plataformas que usam o MinJW. A maioria delas usa MinJW porque é uma base Linux, é gratuita. Não que o Visual Studio seja pago, mas digo assim, é aberta, é open source. O pessoal usa, se não me engano, é open source. Mas eu sou fã do Visual Studio porque ele funciona melhor que o Windows, eu uso o Windows. E também eles fazem um negócio mais poderoso e geralmente está mais atualizado com as versões do C++, que cada período de tempo eles vão fazendo alterações para ter suporte a novas coisas e por aí vai. E o Visual Studio funciona muito bem, porque a Microsoft está atrás de muita coisa que o pessoal faz no C e C++, por aí vai. Então é uma boa ideia você usar o Visual Studio. Nem que seja o Community aqui, que é a comunidade, você baixa aqui, instala, e daí você vai ter isso aqui, ó. Visual Studio Installer. Você vai acabar instalando esse cara aqui. Esse lindo carinha. Visual Studio Installer. E daí quando você for instalar, você vai instalar o Community mesmo. E você vai ter alguma coisa assim quando ele mostrar, né? Eu vou até abrir a lupa aqui. Quando ele vier com essa coisa aqui para você instalar as coisas, você precisa de desenvolvimento para desktops com C++. E aqui é uma coisa que eu estou testando, mas você não precisa. Aqui também você não precisa. Basicamente você só precisa desse cara se você for fazer programas básicos, tá? Dá pra fazer jogos só instalando esse cara aqui, que daí você usa outras coisas, outras bibliotecas em cima. Mas em si, você só precisa desse cara por agora. Depois, se você for se aventurar em alguma coisa, você vai na frente. Aqui você não vai mexer, e pacote de idioma eu gosto só do inglês. Inglês é mais fácil de achar tutorial na internet, ajuda e por aí vai. E também é menos bizarro. Depois de você ter selecionado inglês aqui e ter selecionado esse cara aqui, você vai mandar instalar aqui. Ele vai instalar. Enfim, você tem o Visual Studio. CodeBlocks. Tem a versão de instalador aqui que vem com o MinJW. Eu não sei onde é que é. Aquele aqui, ó. Downloads, na esquerda aqui. Aí você tem download, o binary aqui, ó. Esse cara que você baixa. Você vem aqui. Pode dizer mesmo? MinJW Setup aqui, ó. Pega esse aqui. Esse é o padrãozão mais simples de todos. Esse deve funcionar para você. Se você for fazer alguma coisa muito radical, provavelmente você vai ter que instalar ele sem o MinJW, instalar o MinJW por fora, instalar os pacotes do MinJW que você quer, importar as bibliotecas para o MinJW, fazer toda uma volta absurda que, sinceramente, eu não gosto de passar e por isso eu uso o Visual Studio, que é bem mais fácil. É bem mais fácil, simplesmente. Tá? E o Visual Studio Code é o Visual Studio com o MinJW por baixo. Você baixa aqui, ele é um pouquinho mais leve, ele é tipo um Notepad++, só que com os compiladores embaixo, é uma coisa diferente. Eu nunca usei, mas eu fiquei sabendo que ele usa MinJW ao invés do próprio do Windows. Aí uma vez você tem o Visual Studio instalado, aí a gente pode já abrir, certo? Inicializar, vamos nessa. Uau! Você vai estar com essa linda página aqui, essa janelinha linda aqui. E quando você for criar um projeto, você vai criar um novo projeto aqui. E eu recomendo que você sempre comece com um projeto vazio.
Projeto vazio é bom que ele é vazio e você monta do jeito que você quer. Se você criar um console app, você vai ter que usar algumas coisas tipo stdifx que o Windows colocou no meio do caminho para você importar numa sequência certa, não sei o que. Você não precisa dessas coisas. Ou esses outros aqui, sei lá o que que é. É importante verificar aqui, ó, Empty Project, tá? C++. Eu vou pegar a lupa de novo. Tá vendo aqui, ó, Empty Project, C++, tá? É C++. Não tem C. É só C++, basicamente o C está incluído no C++ aqui no caso. A gente cria um projeto vazio e chama ele de, sei lá, aulas prog Twitch. E você coloca num caminho mais divertido, porque esse aqui ninguém usa, sinceramente. Eu não gosto de usar esse, mas, sei lá, tutoriais ao vivo. Aí eu vou criar aulas prog Twitch dentro desse cara. Coloque numa pasta que você sabe onde tá cada coisa. O que faz o code? Também código. O code também serve para código. Todos eles são para código. No caso aqui a gente tá pegando mais C e C++. Todos eles compilam C e C++, tá? Então você cria aqui. Eu não gosto de selecionar esse cara. Eu criei assim mesmo. Bem. Aí ó, perfeito. Aqui tem a solution. É basicamente a base dos seus projetos nessa, vamos dizer assim, pasta, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem o projeto Aulas Prog Twitch que eu criei. Você pode vir com o botão direito no projeto, ou você vem em File New, tanto faz. Qualquer um dos dois caminhos você vai adicionar coisa nova para o seu projeto. Então, botão direito, adicionar, novo item. O legal do botão direito é que você sabe que você está adicionando bem onde você clicou, né? Então, novo item. E a gente clica aqui, ó, Visual C++, o CPP aqui, que é o C++ File, e a gente chama isso aqui de, sei lá, é Source mesmo, é bonito Source, tá ótimo. Ele vai aparecer aqui, ele vai abrir o editor de texto. Entendeu? Com o editor de texto aberto, você vai estar com o arquivo no projeto aqui, nessa pastinha Source Files. Se você quiser, você pode renomear essa daqui, tipo, batata. Vai estar na batata. Aí, uma vez aqui dentro, você pode começar a escrever código. Uma coisa que você tem que pensar quando você vai escrever código é que as coisas acontecem na sequência que você escrever. Um projeto em C, C++, na verdade, a maioria dos projetos você sempre começa com alguma forma de você incluir uma biblioteca base. Geralmente você inclui porque muitas das coisas que você quer fazer já tem uma biblioteca padrão do sistema. Por exemplo, uma coisa super comum de se incluir é stdio.h e stdlib. São duas coisas bem comuns que você usa no C. Eu vou começar com C, depois eu vou pro C++, porque é mais fácil você primeiro iniciar com C e depois seguir em frente com o C++, que ele é tipo uma extensão do C. E todo programa precisa ter um início. O início no C e no C++ é o int main e abre e fecha chaves ali com os parênteses assim, dessa maneira. Todas as funções que você for usar vão ter esse formato. Eu já vou falar sobre formato de função, mas basicamente saiba que você sempre vai começar por aqui. Sempre. Basicamente. Ou alguma coisa bem semelhante a isso. Se você fizer alguma coisa aqui, por exemplo, criar um inteiro, vamos dizer aqui, por agora A igual a 20 e A igual a vezes 10, sei lá, A vezes... Oh meu Deus, parabéns pra mim. Parabéns pra mim, Visual Studio. E por aí vai, vamos dizer que a gente tá fazendo alguma coisa aqui. Eu tô fazendo nada aqui na real, né? Mas eu tô dizendo assim. É uma coisa importante você pensar que o código sempre roda sequencial. Ele sempre vai rodar de cima para baixo. É uma coisa idiota de se falar, você pensa, mas é lógico. Mas algumas vezes você tá fazendo alguma coisa e você faz um if aqui e coloca alguma coisa aqui, alguma coisa aqui, alguma coisa aqui. Ele vai da esquerda para a direita também. Então, se você tiver alguma coisa rodando no início aqui, um teste, e esse teste der verdadeiro e o resto for desnecessário para ele pensar, ele só vai pensando primeiro. E por aí vai. Aí fica um pouco mais complexo. Mas ele vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. É importante saber isso. Agora, para começar, acho que seria interessante lembrar que o computador tem memória limitada. Ou seja, você não vai conseguir salvar um número extremamente grande numa variável que não ocupe espaço extremamente grande. Os espaços de memória
são importantes para você saber quais são os seus limites e o que acontece depois do limite. Vai que você quer fazer alguma coisa louca que conta de 1 a 1 trilhão, sei lá, quantos, sei lá. Aí você vai fazer o seu código e aí não funciona. Aí você se pergunta por que não tá funcionando. É o limite. Então, é isso que eu tô falando. Se você colocar um inteiro, o inteiro tem um certo limite. A gente cria um inteiro A aqui. Na real, pra até estimular você pensar como se fosse escola, a variável X é uma incógnita. Mentira, não é uma incógnita. Ela tá aqui. É uma variável, é um valor. Ela tem seus limites. E aí a gente tem... Eu vou tentar basicamente mostrar pra vocês algumas variáveis super comuns. Então, eu vou criar um bool B aqui, um char C... um int, um float f e um double d. Pronto. Só chamei de alguma coisa cada variável. E cada variável é de um tipo. O C, ele tem tipos. É importante que você lembre que cada coisa tem um tipo, cada coisa tem seu propósito. Por exemplo, bool. Para que serve o bool? É para você ter verdadeiro ou falso. Ou é verdadeiro, literalmente true. A maioria das coisas em inglês meio que parece em inglês. Ou você também pode colocar um como sendo verdadeiro, tanto faz. Mas vamos colocar true aqui. Ou pode ser falso. Nossa, parabéns pra mim. Eu não sei escrever, gente. Bool só salva isso. Você só pode ter ou verdadeiro ou falso. Então, se você tiver alguma situação que você só quer saber se é verdadeiro ou falso, você quer salvar alguma coisa que seja literalmente só verdadeiro ou falso, você pode usar uma variável bool. Não faz sentido você, por exemplo, colocar um double para salvar se é verdadeiro ou falso. Primeiro, double ocupa mais espaço. Já dou esse spoiler que eu ainda não cheguei lá, mas ele ocupa mais espaço. Então não tem por que você usar o double para verdadeiro e falso. Também fica menos legível. Se você tem um double, você não espera um verdadeiro ou falso. Tá? No meu projeto lá, por exemplo, eu tenho muita coisa que é tipo, devo mostrar na tela? Sim ou não. Então eu uso um bool. Eu não vou usar um outro tipo de variável porque não tem porquê. Então, usando o bool naquela situação, fica mais legível. E também você sabe exatamente os limites da variável. O limite é verdadeiro ou falso. Certo? Dá pra saber isso tranquilamente. O char é um caractere. Só que não é simplesmente caractere, porque ele tem um certo limite. Ele não tem todas as palavras do mundo. E daí entra uma coisa que, assim, os americanos fizeram seu char ocupando 1 byte de memória. Pra quem não sabe, 1 byte é 8 bits. E 8 bits é basicamente tipo uma sequência... Eu escrevi a quantidade certa? Eu escrevi. É uma sequência de 1 e 0, tá? Então esse aqui é um bit. Tá? Cada um desses caras aqui é um bit. E 8 bits é 1 byte. Tá? Por incrível que pareça, foi assim que foi chamado. É só pensar que bit... parece pequenininho. Bit. E daí, byte. Parece uma coisa grande. Daí você lembra qual que é o grande e qual é o menor. Então ele tem 8 bits. E se você pegar e fizer o cálculo... beleza. A gente tem aqui duas possibilidades. Aí duas possibilidades, certo? 0 ou 1 é binário. Então a gente tem duas possibilidades. Duas. Vocês já pararam pra ver que tem letras em chinês, que são todas desenhadinhas, tem coreano, tem as letras do alfabeto americano, tem os nossos acentos, por aí vai. Você acha que isso tudo cabe em 256? Não. E também porque tem muita coisa do sistema que tá aqui dentro do 256. Como quebra de linha, espaço, tabelamento, final de arquivo e por aí vai. Não cabe em 256. Mas as coisas normais da vida cabem em 256. O que acontece? O mundo decidiu então criar ou você usa um multibyte ou você usa o formato Unicode, que é uma bagunça. Mas entenda, isso a gente vai ver depois, porque é uma coisa muito complicada. Unicode é um saco de mexer. E eu vou explicar isso futuramente. Mas saiba, o limite é 256. Esse é o importante. Na real, foi um pouco além. Mas o limite é 256. O que isso significa? Isso significa que se você fizer esse cara igual a 300, não vai dar certo. Não cabe 300 ali. Não cabe.
Na verdade, ele cabe só até 255. Porque é 256, mas o primeiro cara é 0. Então é de 0 a 255. Tem 256 números ali, tá? Na verdade, não é de 0 a 255. Na verdade, tem a parte negativa também. Então você divide no meio. É menos 127 até 128, se eu não me engano. Que daí o intervalo dá 256. Então se eu coloco o 300 aqui, o que você tem que entender é que ele vai pegar o 300. Ele vai pegar o seu 300 e vai dividir, por exemplo, vai pegar o resto que ele tem com 256. Oh, meu Deus. 300 por 256. Ele vai pegar esse resto aqui, então, 0,171875. Ele não faz dessa forma porque a calculadora aqui não tem como. Mas ele vai pegar, basicamente, o resto. E daí, no caso, deixa eu subtrair 128. Ele vai dar menos 84. Basicamente, se você colocar isso aqui. Porque ele vai dar a volta no intervalo dele. Passou de 255, ele vai pro mínimo. Pá, volta pro mínimo e vai passando. E pá, volta pro mínimo. Porque ele não tem mais espaço. Se vocês já viram algum sistema de contagem no Minecraft binário, isso mostra muito bem como funciona. Porque, por exemplo, se isso aqui fosse só 2 bytes, certo? A gente começa com 0, 0. E daí você adiciona 1. Então você tem 0, 1. Que nem como se fosse em matemática, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega aqui 10, você coloca 1 pra frente e aqui volta pra 0. No binário, você só vai até 1. Então é 0, aí 1, aí não tem 2. Aí o 2 passa 1 pra frente e aqui volta pra 0. Aí você tem 1 de novo, aí você somou de novo. Aqui vai pra 0, aqui passa 1, aqui virou 2, aqui vira 0. E na teoria haveria 1 aqui na frente. Só que não tem onde salvar esse 1, então ele volta pra 0. Essa ideia de que ele volta pro fim e fica num loop. Então, eu colocando um número maior que cabe nele, ele basicamente ele vai calcular isso aqui, mas só que como não cabe na memória, só isso aqui cabe, isso aqui é anulado. Entendeu? É meio confuso, mas entenda que cada coisa tem seu limite e você tem que pensar nisso. É só pra saber de limites, tá? É um pouco confuso de explicar, mas sabe que você tem que saber que um char só vai até 256, 255 no caso, né? Na verdade é 127 porque aqui é positivo e negativo. Se vocês quiserem ver, tem uma tabela linda aqui, ó. Então aqui é a quantidade de bits. Então no caso o char tem 8 bits, né? Que é 1 byte. E o mínimo do char é menos 128 e o máximo dele é 127. Tá aqui, ó. Todo mundo sabe disso. Você pesquisa no Google, você sabe dos limites. E aqui tem outras coisas. Aqui é o char normal, esse aqui é o normal que a gente tá usando. E daí, por exemplo, você vai ver aqui, ó. Tem o inteiro, o mínimo do inteiro. Aí começa a ter um valor considerável aqui, ó. Menos 2 mil milhão... Bilhão? Menos 2 bilhões aqui. Isso, né? Mil, milhão, bilhão. Menos 2 bilhões não sei o que, até 2 bilhões não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você passar e colocar aqui 2, 1, 4, 7, 4, 3, 6, 4, 8, ele vai pra esse valor aqui, porque ele passa do limite e volta, entendeu? E por aí vai. Você tem long, daí você tem também os double e por aí vai. Daí todas as variáveis tem outros lugares. É importante saber disso. Caso você queira fazer um projeto radical. Eu iniciando já falando de coisa radical, né? Eu sou muito radical, yeah. Então o char é feito para salvar caracteres. Ou palavras, ou por aí vai. No caso, não é uma palavra, é cada letra da palavra, certo? E o inteiro, aí é pra você salvar um número até 2 bilhões, cabe dentro do inteiro. Então você pode colocar aqui 2, mil, milhão, bilhão. Vai caber aqui dentro, esse cara vai ter o valor certinho. E fechou. Float. Aí você pensa, bool é verdadeiro e falso. Char é a letra, né? Porque precisa de pouco espaço, letra não precisa de tanta coisa, não. Ou pelo menos eles pensaram assim, depois eles arrumaram, mas que seja. É letra, né? Inteiro é o número inteiro. O que é float? Float. Essa coisa linda aqui, ó. Você pode colocar 3,1468, sei lá o que é. É um número com vírgula. É basicamente o inteiro, só que com suporte a vírgula. O inteiro não vai salvar 2,5, vai salvar 2. Agora, se você quiser salvar um número com vírgula, é float. É um ponto flutuante. Como é que é o formato do ponto flutuante?
você talvez me pergunte, você tem, por exemplo, um valor, sei lá, 2, 0... Na verdade, nem preciso do pente, eu tô abrindo sempre o pente. Mas que seja, você tem esse valor aqui. Esse valor aqui é representado com 3, 1, 4, 6, 8, 8, 4, 3, 2, 5 vezes 10 elevado a, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 9. Basicamente o que ele salva é isso aqui. Uma parte da memória dele é para salvar um número e outra parte é para salvar qual é a posição da casa decimal. Uma coisa que eu não falei é o bool ocupa 1 byte, igual ao char, que é 1 byte. O int ocupa 4 bytes, por isso que cabe tanto mais. Por isso que vai até 2 milhões, cabe 4 bytes dá 2 milhões. E o float também é 4 bytes. Só que dependendo do compilador, ou é 3 bytes para número e 1 byte pro valor depois da vírgula, o valor da vírgula mesmo, que é o A-9 por aí vai. Ou ou algumas vezes é dividido em 2, que é basicamente uma parte sendo o número, sendo 2 bytes o número, e os outros 2 bytes sendo 10 a alguma coisa. Basicamente, o que o compilador salva aqui, o que tá na memória, é o número em si, mas fala dividido assim, o número em si e a outra parte tá com menos 9, entendeu? Basicamente assim. É assim que é salvo na memória. Ele já sabe que o menos 9 é o 10 elevado a. E aí você tem o double. Sabe o que é o double? O double é o dobro do float. Ele tem 8 bytes. 8 bytes. O que acontece com 8 bytes? Você tem mais precisão e você aceita números bem maiores. Ele aceita, eu acho que... Acho que ele aceita até tipo... trilhões. E por aí vai. Double range... 2,25 não sei o que... vezes 10 a menos 308. Então, você pode descer lá embaixo. Lá embaixo, ó, enquanto o float vai até 38, com 38 casas, com 38 zeros, vamos dizer assim como se fosse, basicamente vezes 10 com 38 zeros, o double vai até 308 zeros. Então, é um número bem maior, ele permite muito mais do que o float, tá? Basicamente. Você geralmente vai usar esses. Tem outros? Tem. Tem size T, que na verdade é um signage não sei o que eu já vou falar o que é um signage. Eu acho que é um signage int, alguma coisa assim. Tem... the word, tem... por aí vai, tem um monte. Tem um monte de tipo. Tem até alguns que são específicos que eles criam em cima para uma biblioteca de, por exemplo, o cronômetro. Se você quer ter precisão no cronômetro, eles vão lá e criam uma variável específica para o cronômetro para ter microsegundos. Isso existe mesmo.